Você sabia que aos 12 anos, Jesus já deixava os maiores sábios de Israel completamente impressionados? O que um menino dessa idade disse que fez rabinos com décadas de estudo ficarem boquiabertos? A resposta vai surpreender você. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Você não vai querer perder essa história incrível. Vamos lá! A sabedoria de um menino extraordinário, Jesus no templo aos 12 anos. Descubra a história emocionante que revela o momento em que Jesus, ainda menino, surpreendeu os mestres mais sábios de Israel. Quando Maria e José perderam Jesus durante a viagem de volta da Páscoa em Jerusalém, passaram 3 dias angustiantes procurando por ele. Onde estava o menino? O que tinha acontecido? A resposta os deixaria sem palavras. Jesus estava no templo, dialogando com os doutores da lei, fazendo perguntas profundas e respondendo com uma sabedoria que impressionava até os rabinos mais experientes. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Essa resposta de Jesus revela algo extraordinário. Desde a infância, ele já demonstrava consciência de seu propósito divino. O decreto do perigo. A paz da noite em Belém foi interrompida por uma luz celestial. José dormia profundamente ao lado de Maria, que embalava o pequeno Jesus, quando um anjo do Senhor apareceu em sonho. A voz era firme e urgente. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. José acordou sobressaltado, o coração acelerado. Olhou para Maria e para o bebê que dormia tranquilamente. Não havia tempo para questionar. O rei Herodes, consumido pelo medo de perder seu trono, havia ordenado que todos os meninos de Belém com menos de 2 anos fossem mortos. O Messias prometido estava em perigo mortal. Enquanto a cidade ainda dormia, José começou os preparativos. Maria, assustada mas confiante, envolveu Jesus em panos quentes. Eles juntaram o pouco que tinham, algumas roupas, água e o ouro, incenso e mirra que os magos haviam trazido, presentes que agora se revelavam providenciais para a jornada que teriam pela frente. A jornada através do deserto. Antes do amanhecer, a pequena família partiu. O caminho para o Egito era longo, aproximadamente 480 quilômetros através de terreno árido e perigoso. José guiava o jumento que carregava Maria e o menino Jesus, seus olhos constantemente alertas para qualquer perigo. Durante o dia, o sol do deserto queimava impiedosamente. À noite, o frio cortante penetrava suas roupas simples. Maria protegia Jesus contra seu peito, cantando baixinho salmos que sua mãe lhe havia ensinado. O bebê, milagrosamente, permanecia calmo, como se compreendesse a gravidade da situação. Eles viajavam em caravanas quando possível, mesclando-se a comerciantes e outros viajantes. José trabalhava quando podia, usando suas habilidades de carpinteiro para consertar carroças e ferramentas, ganhando comida e proteção para sua família. Maria cuidava de Jesus com a dedicação de quem sabia que carregava nos braços não apenas seu filho, mas a esperança de Israel. Durante uma tempestade de areia, quando o céu escureceu e o vento uivava como lobos famintos, a família se refugiou atrás de rochas. Maria cobriu completamente Jesus com seu manto, orando fervorosamente. José abraçou ambos, formando um escudo humano contra os elementos. Naquele momento de desespero, eles sentiram uma paz inexplicável, uma certeza de que Deus os guardava. Refúgio na terra estrangeira. Após semanas de viagem, finalmente avistaram as terras verdes do delta do Nilo. O Egito, terra de antiga escravidão para o povo de Israel, agora se tornava seu refúgio. Que ironia da história! O libertador futuro de toda a humanidade encontrava abrigo na mesma terra de onde Moisés havia libertado o povo séculos antes. Estabeleceram-se em uma comunidade judaica em Alexandria, onde já viviam milhares de judeus da dispersão. José encontrou trabalho como carpinteiro, suas mãos habilidosas logo ganhando reputação na comunidade. Maria cuidava de Jesus e ajudava outras mulheres, criando laços de amizade que amenizavam a saudade de casa. Jesus crescia forte e saudável. Seus primeiros passos foram dados em solo egípcio. Suas primeiras palavras, embora em aramaico,
foram ouvidas por ouvidos estrangeiros. Maria o ensinava sobre o Deus de Israel, contando histórias de Abraão, Isaque e Jacó, preparando-o para compreender sua própria identidade e missão. À noite, José olhava para as estrelas do céu egípcio e se perguntava quando poderiam voltar para casa. Mas ele confiava. Deus havia falado uma vez, falaria novamente. O chamado para retornar. O tempo passou. Alguns estudiosos acreditam que permaneceram no Egito por cerca de 2 a 3 anos. Então, uma noite, o anjo do Senhor apareceu novamente a José em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Herodes, o tirano que havia massacrado tantos inocentes, estava morto. A ameaça havia passado. José acordou com lágrimas de alívio nos olhos. Maria, ao ouvir as notícias, abraçou Jesus, agora um menino pequeno, e louvou a Deus. Finalmente poderiam voltar para casa. Os preparativos foram feitos rapidamente. Despediram-se dos amigos que haviam feito, prometendo manter as orações uns pelos outros. A comunidade judaica de Alexandria abençoou a família, muitos deles intuindo que aquele menino especial tinha um destino extraordinário. A jornada de volta seria tão desafiadora quanto a ida, mas seus corações estavam leves. Estavam voltando para a terra prometida, para o lar que seus corações nunca haviam deixado. A decisão de Nazaré. Ao se aproximarem da Judeia, José ouviu notícias perturbadoras. Arquelau, filho de Herodes, reinava em lugar de seu pai. Conhecido por ser ainda mais cruel e instável que Herodes, Arquelau já havia demonstrado sua violência massacrando 3.000 pessoas durante a Páscoa. José ficou apreensivo. Seria seguro retornar a Belém, que ficava na Judeia sob o governo de Arquelau. Naquela noite, enquanto acampavam, Deus falou novamente através de um sonho, orientando-o a ir para a região da Galileia, onde governava Herodes Antipas, considerado menos perigoso. A decisão estava tomada. Iriam para Nazaré, a cidade natal de Maria. Embora fosse uma vila pequena e desprezada, havia até um ditado: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Seria o lar onde Jesus cresceria. Ao avistar Nazaré pela primeira vez após tanto tempo, Maria sentiu seu coração acelerar. As colinas verdes da Galileia, tão diferentes do deserto que haviam atravessado, pareciam abraçá-los em boas-vindas. As casas simples de pedra calcária brilhavam sob o sol da tarde. Era humilde, era pequena, mas era casa. A família estendida recebeu-os com alegria misturada à curiosidade. Onde haviam estado? Como haviam sobrevivido? José e Maria compartilharam apenas o necessário, guardando no coração os mistérios mais profundos sobre Jesus. Vida em Nazaré. Nazaré era uma vila agrícola de cerca de 400 habitantes, encravada nas colinas da Galileia. José reabriu sua oficina de carpintaria. O cheiro de madeira fresca e serragem se tornaria um aroma familiar na vida de Jesus. O menino crescia observando seu pai terreno trabalhar com dedicação e integridade. Maria cuidava do lar. Com o tempo, outros filhos nasceram: Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs cujos nomes não foram registrados. Jesus, o primogênito, ajudava a cuidar dos irmãos mais novos, desenvolvendo a compaixão e paciência que caracterizariam seu ministério futuro. A vida era simples mas rica. Jesus aprendia a Torá na sinagoga local, onde sua inteligência e sabedoria já começavam a se destacar. Ele memorizava as Escrituras com facilidade surpreendente, fazendo perguntas que revelavam uma compreensão profunda além de seus anos. Brincava com outras crianças nas ruas estreitas de Nazaré, ajudava Maria a buscar água no poço da vila, o mesmo poço onde, anos depois, seus discípulos o encontrariam conversando com uma mulher samaritana. Corria pelas colinas, observava os agricultores plantando e colhendo, experiências que depois se transformariam em parábolas sobre o reino de Deus. Na oficina de José, Jesus aprendia não apenas a trabalhar com madeira, mas também sobre justiça e honestidade nos negócios. José tratava ricos e pobres com igual respeito, um exemplo que Jesus levaria para toda a vida. Crescendo em sabedoria. As Escrituras nos dizem que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Em Nazaré, Jesus viveu uma infância completa,
Conheceu alegrias e tristezas, risos e lágrimas, aprendeu e cresceu. Ele observava tudo ao seu redor com olhos atentos, o semeador lançando sementes nos campos, a mulher colocando fermento na massa de pão, o pastor procurando a ovelha perdida. Cada imagem da vida cotidiana em Nazaré estava sendo gravada em seu coração e mente, preparando-o para ensinar verdades espirituais através de ilustrações simples que qualquer pessoa poderia entender. Maria guardava todas estas coisas no coração, observando seu filho extraordinário viver uma vida aparentemente comum. Ela sabia quem ele era. O anjo havia anunciado que ele seria chamado Filho do Altíssimo. Mas ali estava ele, com joelhos ralados de tanto brincar, mãos sujas de trabalhar, rindo com seus irmãos. A cada ano, a família subia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus caminhava ao lado de José pelas estradas empoeiradas, parte de uma grande caravana de galileus. Ele via o templo pela primeira vez com olhos de criança maravilhada, sem saber que um dia declararia: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Quando Jesus tinha 12 anos, algo extraordinário aconteceu em uma dessas viagens a Jerusalém, mas essa é uma história que marca a transição de sua infância para outra fase de sua vida. O menino que mudaria o mundo. Em Nazaré, sob o cuidado amoroso de José e Maria, Jesus se preparava para sua missão. Cada dia de sua infância tinha propósito. Cada lição aprendida, cada relacionamento formado, cada experiência vivida estava moldando o homem que iniciaria seu ministério público aos 30 anos. Ele aprendeu sobre pobreza e humildade vivendo em uma das vilas mais desprezadas de Israel. Aprendeu sobre trabalho honesto ao lado de José na carpintaria. Aprendeu sobre fé e oração observando Maria adorar a Deus com o coração sincero. Aprendeu sobre comunidade na pequena sinagoga de Nazaré. O cumprimento da profecia era perfeito. Do Egito chamei o meu filho, como havia predito o profeta Oséias. E ele será chamado Nazareno, estabelecendo-se em uma vila tão humilde que seria difícil imaginar que dela surgiria o Salvador do mundo. A infância de Jesus nos ensina que Deus opera através do ordinário para realizar o extraordinário. Ele não nasceu em um palácio, mas em uma manjedoura. Não cresceu em Roma ou Atenas, mas em Nazaré. Não teve privilégios, mas conheceu as lutas da vida comum. E assim, naquela pequena vila Galileia, sob os céus estrelados que ele mesmo havia criado, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A criança refugiada que fugiu para o Egito, que retornou e se estabeleceu em Nazaré, estava sendo preparada para se tornar o maior mestre, o maior profeta, o maior salvador que o mundo já conheceu. Sua infância nos lembra que Deus está presente em cada fase de nossas vidas, que nenhum momento é desperdiçado em suas mãos, e que até mesmo os começos mais humildes podem dar origem aos destinos mais gloriosos. Duração aproximada total, 28-32 minutos. Esta história está estruturada para um vídeo, com cada bloco funcionando como um segmento que pode ter ilustrações, música de fundo e transições visuais. Os blocos seguem uma progressão narrativa clara, desde o perigo inicial até o estabelecimento em Nazaré e crescimento de Jesus. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Você não vai querer perder essa história incrível. A jornada para Jerusalém. A poeira da estrada subia em pequenas nuvens sob os pés de centenas de peregrinos que caminhavam em direção a Jerusalém. Era a época da Páscoa, e famílias inteiras viajavam da Galileia para celebrar a festa mais importante do ano no templo sagrado. Entre eles, caminhava Maria ao lado de José, e com eles, um menino de 12 anos de olhos profundos e sorriso sereno, Jesus. O caminho era longo, mas alegre. As famílias cantavam salmos, as crianças corriam entre os grupos, e o ar estava impregnado de expectativa e devoção. Jesus observava tudo com atenção especial, absorvendo cada palavra das conversas sobre a lei e os profetas que os adultos compartilhavam durante a jornada. Seus olhos brilhavam com uma compreensão que ia além de seus anos. Quando finalmente avistaram as muralhas de Jerusalém e o templo majestoso se erguendo no centro da cidade, um silêncio reverente tomou conta do grupo. Jesus parou por um momento, contemplando a casa de seu pai, e algo em seu coração se acendeu com força renovada.
A celebração da Páscoa. Os dias da festa foram intensos e memoráveis. O templo estava repleto de adoradores de todas as partes de Israel. O som dos cordeiros sendo preparados para o sacrifício, o aroma do incenso, os cânticos dos levitas, tudo criava uma atmosfera de profunda espiritualidade. Jesus participava de cada ritual com dedicação extraordinária. Diferente das outras crianças que logo se cansavam das longas cerimônias, ele permanecia atento, absorvendo cada palavra dos rabinos, cada detalhe das tradições. Maria e José observavam seu filho com uma mistura de orgulho e admiração, reconhecendo nele algo especial, algo que os enchia tanto de alegria quanto de temor reverente. Durante as refeições em família, Jesus fazia perguntas surpreendentes sobre o significado mais profundo dos rituais. Por que o cordeiro deve ser sem defeito? Perguntava, e suas questões levavam a conversas que faziam os adultos pararem para refletir. Havia uma sabedoria nascente naquele menino que não podia ser ignorada. O momento da partida. Após os dias de festa, chegou o momento de retornar para casa. As famílias começaram a se reunir nas portas da cidade, preparando-se para a longa jornada de volta à Galileia. Era costume que as mulheres e crianças partissem primeiro, seguidas pelos homens, e todos se reencontrassem no acampamento ao final do primeiro dia de viagem. Maria despediu-se de algumas amigas e começou a caminhar com o grupo de mulheres, assumindo naturalmente que Jesus estava entre os homens e meninos mais velhos, talvez conversando com José ou com outros parentes. José, por sua vez, imaginava que o filho estava com Maria entre as mulheres e crianças mais novas. Ninguém se preocupou, afinal, viajavam em uma grande caravana de parentes e conhecidos da Galileia. O dia passou alegre, com conversas sobre a festa, compartilhando memórias dos momentos mais significativos no templo. O sol começava a se pôr quando o grupo finalmente parou para montar acampamento. Era a hora das famílias se reunirem para a refeição da noite. A descoberta angustiante. Maria procurou por Jesus entre os grupos de meninos, mas não o encontrou. Começou a perguntar aos primos e conhecidos: "Vocês viram Jesus?" A resposta era sempre negativa. Seu coração começou a acelerar. Correu até José, esperando encontrar o filho ao lado do marido, mas José também não o tinha visto desde a manhã. O casal começou uma busca frenética pelo acampamento. Perguntaram a todos os parentes, a todos os conhecidos de Nazaré. Ninguém havia visto Jesus desde que deixaram Jerusalém. A angústia foi tomando conta de Maria. Seu filho, seu precioso filho, estava perdido em algum lugar da jornada, ou pior, talvez ainda em Jerusalém, sozinho em uma cidade enorme e cheia de perigos. "Precisamos voltar", disse Maria, com lágrimas nos olhos. "Precisamos encontrá-lo agora." José assentiu, compartilhando a mesma aflição. Sem esperar o amanhecer, pegaram tochas e começaram a refazer o caminho de volta para Jerusalém, seus corações apertados de preocupação. Cada hora que passava parecia uma eternidade. Onde estaria seu filho? 3 dias de busca. A busca por Jerusalém foi exaustiva e angustiante. Maria e José percorreram cada rua, cada mercado, cada canto da cidade onde uma criança perdida poderia estar. Perguntaram a comerciantes, guardas, mendigos, qualquer um que pudesse ter visto um menino de 12 anos, de Nazaré, sozinho e possivelmente assustado. Verificaram as hospedarias onde outros galileus costumavam ficar. Voltaram aos lugares onde tinham estado durante a festa, pensando que talvez Jesus estivesse procurando por eles nos mesmos locais. Passaram pelas portas da cidade, perguntando aos guardas se tinham visto um menino tentando sair sozinho. 3 dias se passaram assim, 3 dias de angústia indescritível. Maria mal conseguia comer ou dormir. Suas orações eram constantes, suplicando a Deus pela segurança de seu filho. José mantinha-se forte por ela, mas por dentro estava igualmente destroçado. Como tinham sido tão descuidados? Como não perceberam antes que Jesus não estava com eles? O reencontro no templo. No terceiro dia, quase sem esperanças de onde mais procurar, Maria sugeriu: "E se voltarmos ao templo? Talvez ele tenha voltado para lá." Era uma chance pequena, mas era tudo o que lhes restava. Subiram os degraus do templo com o coração pesado, entrando pelos pátios que tinham visitado durante a festa.
E então ouviram vozes vindas de uma das salas, onde os mestres da lei costumavam ensinar. Maria e José se aproximaram, através das colunas, viram uma cena extraordinária. No centro de um círculo de doutores da lei, rabinos respeitados com barbas brancas e vestes solenes, estava Jesus. Mas ele não estava perdido ou assustado. Estava sentado entre eles, ouvindo atentamente, fazendo perguntas profundas e respondendo às questões que lhe faziam. Sua postura era de alguém completamente à vontade, como se estivesse exatamente onde deveria estar. Os rabinos ao redor demonstravam expressões de admiração e perplexidade diante da compreensão daquele menino. A sabedoria que impressionava. Maria e José ficaram parados na entrada, atônitos com o que viam. Um dos mais respeitados mestres da lei acabará de fazer uma pergunta complexa sobre as profecias de Isaías, e Jesus respondia com uma clareza e profundidade que deixavam todos boquiabertos. Ele não falava como uma criança repetindo lições decoradas, mas com genuína compreensão e sabedoria. Como pode um menino de sua idade entender essas coisas? Perguntou um dos doutores, balançando a cabeça em admiração. De onde vem esse conhecimento? Jesus sorriu humildemente. As Escrituras falam claramente para aqueles que as leem com o coração aberto, respondeu. Não é apenas sobre conhecer as palavras, mas sobre compreender o coração de Deus que está por trás delas. Os rabinos trocaram olhares impressionados. Alguns deles estudavam as Escrituras há décadas e nunca tinham ouvido um jovem articular a fé com tanta maturidade. Havia algo especial naquele menino de Nazaré, algo que não podiam explicar, mas que claramente transcendia o comum. O propósito divino revelado. Maria, recuperando-se do choque inicial, aproximou-se rapidamente. Filho, chamou, sua voz misturando alívio com repreensão. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus voltou-se para ela com expressão serena e amorosa, mas também com determinação. Por que vocês estavam me procurando? Perguntou gentilmente. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. A resposta deixou Maria em silêncio. Ela guardou aquelas palavras no coração, compreendendo que havia algo maior em ação na vida de seu filho, algo que ela apenas começava a entender completamente. José também permaneceu quieto, reconhecendo que aquele momento revelava uma verdade profunda sobre a identidade e o propósito de Jesus. Jesus despediu-se respeitosamente dos mestres da lei, que o observaram partir com relutância, desejando continuar aquela conversa extraordinária. Ele voltou para Nazaré com Maria e José, e ali cresceu em sabedoria, estatura e graça, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Aquele episódio no templo foi apenas um vislumbre do que estava por vir, um prenúncio da missão que Jesus cumpriria anos mais tarde. Mesmo aos 12 anos, ele já demonstrava que não era um menino comum. Seu propósito divino já começava a se manifestar, revelando ao mundo que Deus havia enviado alguém especial, alguém que mudaria a história da humanidade para sempre. Agora, para o fim de nosso vídeo, fique com essa grandiosa mensagem para abençoar o dia de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Mensagem. Desde a infância, Jesus demonstrava sabedoria e propósito divino. Seu lugar era na casa do Pai, dedicado às coisas de Deus, mostrando-nos que nunca somos jovens demais para buscar a Deus com sinceridade e profundidade.